Bom pessoal, então a gente vai agora ler uma história alternativa que é o seguinte: Goku Black viaja pro futuro. Nesse caso ele vai parar na linha do Dragon Ball GT. Essa tabela ajuda a gente a entender melhor para melhor entender a história. A premissa dessa história é formada por três diferentes linhas do tempo. A linha do tempo de GT não sabe sobre o BIOS ou o Super Saiyajin Deus. Então, qual será o poder dessa história? Espero que você tenha entendido toda essa explicação. Quando o Black foi pro futuro, achei muito incoerente quando ele mostrou o Super Saiyajin Rosé. Então, quem será mais forte, Super Saiyajin 4 ou Super Saiyajin Rosé? Eu queria ver uma luta entre essas duas formas. Cheguei até a sonhar com isso, e embora seja feito por fãs, ficou melhor do que eu esperava. Espero que aproveite bem. Bem galera, então para começar, o mundo do Trunks do futuro, depois de anos de paz, esse mundo voltou a ser atormentado pelo Black Goku. Apenas Trunks sobrou para proteger esse mundo. Mais uma vez ele precisou buscar ajuda no passado. No entanto, assim como Trunks, o falso Goku também podia viajar através de uma fenda temporal que Trunks deixou. Durante sua passagem pelo mundo do passado, Black Goku encontrou e lutou contra Son Goku. E assim como aconteceu na linha do tempo que a gente sabe, né? O Black Goku voltou para o passado, enfrentou Goku, e no meio da batalha, Black Goku foi puxado de volta para o futuro. E assim como no nosso presente, a gente sabe que a memória da batalha com Goku fez com que o seu corpo ficasse mais forte, devido que cada golpe ficou gravado no seu corpo. E o Goku Black continuou treinando e aperfeiçoando seus poderes. Os movimentos do corpo do Black Goku melhoraram muito depois da batalha dele. Depois que ele enfrentou Goku, ele conseguiu aumentar o poder dele. Então a ideia dele é muito simples: enfrentar o novo Goku para poder aumentar ainda mais seu poder, já que o Goku anterior ele lutou bem pouco tempo, por isso não conseguiu aumentar muito seu poder. Dessa forma, ele sabe que ele voltar a enfrentar o Goku, ele pode aumentar seus poderes de uma maneira que ele jamais conseguiria se estivesse treinando sozinho. De certa forma, ele sabe que não pode usar a máquina do tempo para voltar ao passado, porque ele não possui a máquina do tempo. Apenas a máquina do tempo que possui o Trunks. Mas como ele tem o anel do tempo, ele sabe que pode viajar para o futuro. Então ele decidiu usar o anel do tempo para viajar para o futuro para enfrentar o Goku. Usando o instinto Saiyajin, ele simplesmente apontou o anel e pediu para que o anel levasse ele para um futuro em que existisse o Goku. Finalmente, Black Goku chega no futuro. Nesse caso, é a linha do tempo do Dragon Ball GT. Nessa linha do tempo não existe nem Super Saiyajin Deus, nem BIOS e nem nada da história que conhecemos. Quando o Black Goku chega no futuro, ele começa a achar estranho, porque ele acabou com todos os humanos da linha do tempo dele. Isso quer dizer que nessa linha do tempo todos os humanos continuaram vivos. Ele lembra que Goalzo falou que as linhas alternativas existem e que elas não dependem uma da outra. Por exemplo, se você volta para o passado, você não muda o futuro da sua linha do tempo, senão que você cria uma nova alternativa com um passado diferente, uma nova linha do tempo. Depois disso, Black Goku começa a tentar sentir o Ki do ser mais forte. Nesse caso, ele parece que conseguiu sentir a presença do Goku e vai até onde está o Goku. Por fim, a gente vê o Goku pequeno no Dragon Ball GT. Essa linha do tempo, onde o Black foi parar, é depois da chegada, depois que o Goku consegue enfrentar o Baby, por isso ele consegue se transformar em Super Saiyajin 4. Logo Goku sente a presença de alguém muito forte e o Goku se dirige até lá. Então Goku sai voando até o encontro do Black Goku. Os dois sentem a presença um do outro e rapidamente se encontram. Finalmente os dois estão cara a cara. Quando Goku encontra o Black, ele pergunta: então você é um Saiyajin? Black logo fica confuso. Isso porque ele viajou para o futuro, mas encontrou um Goku pequeno. E ele ficou muito encucado, porque Goku parecia uma criança. Já que a intenção do Black Goku era viajar para uma linha do tempo em que o Goku fosse muito mais forte que ele, para poder aprender os golpes do Goku e assim melhorar seu poder, aumentar seu poder. Goku explica que se tornou pequeno graças às esferas do dragão. Então Goku questiona pro Black o que ele veio fazer ali.
Ele fala que é difícil de explicar a situação, mas ele diz que está no corpo do Goku e o seu objetivo é apenas lutar com Goku. Goku, apesar do corpo pequeno, não tá nem aí e já começa a se preparar para a luta. E finalmente os dois vão lutar, tanto o Goku pequeno como o Black Goku. Não demora muito para os dois se transformarem no Super Saiyajin 2. Finalmente os dois começam uma batalha. E logo vemos que a luta está muito parelha, mas com o tempo, devido ao corpo adulto do Goku e sua vantagem corporal, ele começa a se sobressair em relação ao Goku pequeno e começa a encaixar vários bons golpes nele. Finalmente ele consegue disparar uma energia que faz uma explosão e faz com que o Goku caia no chão. Bem galera, então vocês sabem que o Goku consegue se transformar em Super Saiyajin 4, mas o Goku é sempre o Goku e ele tem aquela mania de antes de mostrar o seu verdadeiro poder, ele primeiro quer testar os poderes do inimigo e vai aumentando seu poder gradualmente. É por isso que antes de se transformar em Super Saiyajin 4, ele primeiro usou o Super Saiyajin 2 para ir testando os poderes do inimigo. E o Black percebe isso, o Black percebe que apesar de ele estar num corpo pequeno, ele tem mais poder. Goku então pergunta: você percebeu? E diz que está empolgado. Finalmente Goku vai mostrar o seu verdadeiro poder, ou pelo menos um poder maior do que ele estava usando. Goku se transforma em Super Saiyajin 3. Black apenas observa. Finalmente a gente vai ver uma batalha com o Super Saiyajin 3. Quando Goku se transforma em Super Saiyajin 3, o seu poder é ligeiramente maior do que Black. Inclusive, ele consegue desviar dos golpes do Black facilmente. E o Black não consegue acompanhar seus movimentos. Mas como vemos, assim como acontecia na linha do tempo original, quando o Black viaja para o passado e lutou com Goku, ele conseguiu absorver vários golpes. Devido a essa absorção de golpes, ele começou a aumentar o seu poder. E assim acontece nessa linha do tempo. Depois de ele começar a apanhar pro Goku pequeno Super Saiyajin 3, que o tinha superado, ele consegue aumentar ainda mais seu poder. Graças a isso, ele conseguiu superar os seus poderes mais uma vez. E dessa vez é que o momento do mangá fica ainda mais legal. Finalmente a gente vai poder ver o Black Goku em Super Saiyajin 3. Uma coisa que nunca vimos no anime, mas que seria épica se tivesse acontecido. Então agora a gente vai ver a luta entre dois Super Saiyajin 3. Bem, para começar, os dois parecem ter o mesmo poder, mas o Black parece ter uma ligeira vantagem. Justamente assim como aconteceu quando ele estava no Super Saiyajin 2, que devido à sua vantagem corporal e sua maior envergadura, ele conseguia entregar os golpes no Goku antes que o Goku conseguisse alcançá-lo. Bem, e com isso o Goku começa a perder para o Black Goku Super Saiyajin 3. A diferença fica mais evidente. A gente vê que o Black Super Saiyajin 3 parece ter uma vantagem ainda maior do que as duas transformações anteriores. Um dos dois estavam transformados em Super Saiyajin 2. Então o Black simplesmente fala que a diferença se dá porque um é adulto e o outro é criança. Ele percebe que ele está mais forte e veloz que o Goku Super Saiyajin. E apesar de o Black Goku saber que o Goku ainda é uma criança, ele sabe que o Goku tem um poder oculto. E ele pede para que ele mostre o seu poder, que está ao nível dos deuses. O Goku dessa linha temporal não sabe nada sobre o Super Saiyajin Deus, por isso ele fica meio confuso. Mas ele finalmente resolve mostrar o seu verdadeiro poder, ou seja, ele vai finalmente se transformar no Super Saiyajin 4. Black dá um sorriso e diz que estava esperando por isso. E finalmente Goku, Super Saiyajin 3, vai mostrar a verdadeira forma, que no caso é o Super Saiyajin 4. E a luta que a gente tanto queria, ver o Goku Super Saiyajin 4 enfrentando o Black Goku. E finalmente ele passa para a forma Super Saiyajin 4. Dessa forma, ele está tão poderoso que a gente nem sabe como vai ser a luta bastante agora. Com isso, ele percebe que Goku tem uma transformação diferente da que ele tinha visto. E agora a gente percebe que a diferença entre os poderes dos dois é muito maior. Quer dizer, Goku Super Saiyajin 4 supera por muito o Black Super Saiyajin 3. Já não é como das vezes anteriores, em que apesar do Goku estar em Super Saiyajin 3 e o Black Goku em Super Saiyajin 3, a gente via uma leve e ligeira vantagem que o Goku levava, pelo menos no começo da luta, antes do Black começar a se acostumar com os golpes
e aprender o modo de lutar do Goku. Aqui não, a gente vê claramente que o Goku domina a luta e ele prepara um Kamehameha aumentado 10 vezes. Ele dispara contra Black Goku. Esse tenta resistir, mas aparentemente não consegue, e o Goku aumenta ainda mais seu poder para conseguir vencer o Black Goku. Finalmente o Black Goku é totalmente derrotado. Nesse ponto da história, o Goku Super Saiyajin 4 faz uma coisa muito parecida com o Goku da saga Freeza, que no caso ele poderia ter aproveitado esse momento para acabar de vez com o Black Goku, mas não, tudo indica que ele prefere ver qual o limite do Black. Então, em vez de ele tentar acabar com ele de uma vez, ele fica esperando. Isso dá tempo para o Black Goku conseguir a sua última transformação, que foi apresentada no anime, que é o Super Saiyajin Rosé. Depois de ser totalmente avariado e quase perder a luta, quase estar à beira da morte, finalmente o Black Goku vai se transformar na mesma transformação que a gente viu no anime, em que ele deu trabalho para o Super Saiyajin Azul. Ele vai usar a transformação do Super Saiyajin Rosé. Então vemos a transformação do Super Saiyajin Rosé, e a gente vai finalmente ter a luta entre o Goku Super Saiyajin 4 e Black Super Saiyajin Rosé. Nessa linha de tempo, como eu já falei, não existe Build, não existe Super Saiyajin Deus. Apenas o Goku Super Saiyajin 4, que já passou pela luta contra o Baby, por isso conseguiu essa transformação. E agora finalmente a gente vai ter a luta pra valer. Goku Black finalmente mostrou seu verdadeiro potencial. Agora duas diferentes formas de Saiyajins estão cara a cara. Bem pessoal, então esse é o final do volume 1 desse mangá. No próximo capítulo a gente vai ver como se desenrola a luta. Então se você não quer perder o próximo capítulo, peço a você que deixe seu like, se inscreva no canal, adicione os favoritos. E vamos ver como se desenrola essa luta do Black Goku Super Saiyajin Rosé contra o Goku Super Saiyajin 4. E vocês acham que vou ganhar a luta? Aguardo vocês no próximo volume. Até a próxima.